Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos falar do quadrado de Sator. Na verdade, nós vamos falar de um dos segredos do quadrado e que, na minha visão, traz o real sentido mágico e oportuno para nossa vida diária. Como todo mistério, eu trago sempre uma interpretação um pouco mais moderna sobre tudo isso, não tirando a essência do que realmente significa o símbolo. O quadrado de Sator foi encontrado, um dos primeiros a ser observado, foi em Pompeia. Pompeia, vocês sabem, foi atingida por um vulcão em torno de 70 depois de Cristo. E lá já tinha esse quadrado de Sator. Há menções que ele tenha dele em volta de 43 depois de Cristo, vamos dizer assim. Então tem várias traduções aí que a gente vai estar falando aqui ao longo do vídeo. Mas para estabelecer esse segredo do quadrado de Sator, eu trago para vocês a ideia do seguinte: todo objetivo, toda meta, ela é fragmentada em partes, ou seja, em pequenos quadrados. Na minha visão, o quadrado de Sator traz essa coisa desse diagrama, onde você tem estipulado cada quadrado, formando assim, na minha visão, a ideia de quadro da admiração, em que num diagrama correto você pode colocar palavras e imagens na forma que você quiser, desde que elas se encaixem no mesmo sentido que o quadrado de Sator. Ou seja, você faz as coisas mais importantes que você tem na vida e, de certa forma, você faz um cruzamento delas, e o que é difícil é montar isso, na verdade. Eu vou estar colocando algumas imagens aqui para você ir entendendo qual é a didática que eu quero passar para você compreender e utilizar isso na prática. Lembrando que quando a gente fala de quadro da admiração, é um quadro que justamente ele é formado por várias figuras que você julga que são representativas, que você julga importante para os seus objetivos, para o fortalecimento dessas metas interiores que você carrega dentro de você. Então, quando você for ver aqui as imagens que eu estou colocando, você vai perceber que eu coloquei em quadrados. Pode ser colocado mais quadrados ainda, tá? Muito mais. E aí, cada quadrado desse você coloca numa sequência. E como o quadrado de Sator, ele se repete ao inverso na outra fileira. Por quê? Porque é uma sequência de importâncias e prioridades, do contrário também da mesma forma, e assim você faz esse cruzamento de imagens. Ou seja, a cada fileira de objetivos e metas, você pode colocar no outro lado, ao contrário, cruzando, ou seja, na vertical e horizontal. E o quadrado de Sator é muito interessante porque ele é um mistério até hoje, porque não se sabe quem fez e por que fez. Na minha visão, ele tem uma ideia muito inteligente. Ele é formado por uma mente ou um intelecto que sacou uma forma de entendimento acima da média daquela época. Talvez hoje, na época do computador, essas coisas não sejam obsoletas, vamos dizer assim. Mas e se a gente unir os dois? Se a gente juntar o antigo com o novo, a gente estabelece o quê? Um quadro da admiração perfeito. Um quadro da admiração que ele pode ser mágico no sentido mental. Ele pode produzir na sua mente aquilo que realmente nós queremos, para que a mente destrave e se estabeleça com força de vontade, com convicção. Porque, veja só, para você colocar uma imagem no quadrado de Sator, você terá que definir muito bem qual imagem que você tem que usar e como utilizar esta imagem. Sabe? Dificilmente você vai ver essa interpretação em outro lugar, como eu estou colocando aqui agora de maneira muito simples para você. Esse segredo do quadrado de Sator, vamos dizer assim, que a gente precisa entender que o início dele é formado com uma tradução do tipo: aquele que planta
escolhe, ou seja, aquele que se esforça, algumas traduções mostram que diz assim, aquele que gira a roda de maneira certa, colhe, planta, ou seja, era muito associado com a agricultura, mas a riqueza era que trazia esse superávit, ou seja, que a produção de alimentos, mantimentos, era isso que fazia girar essa troca na sociedade. E no quadrado de Saturn, eu acredito que tenha sido feito pelos primeiros esboços de alquimistas do passado, né? Ou seja, para mim, onde vem esses alquimistas, né? Já vem lá dos essênios, que era um pessoal já retirado, que tinha um estilo de vida diferente do povo judeu da época. Então tinha gente e pessoas que estavam antenadas num modo de vida que traria uma qualidade de vida perfeita para as pessoas, que é o que eu prego aqui no canal, né? Porque a partir do momento que você, por exemplo, se torna uma pessoa minimalista de ideias e conceitos, mas que você privilegia certas ideias mores, certos objetivos mores, ou seja, aquela coisa que ela é o mestre dos outros objetivos. Por quê? A gente não deve distanciar muito na vida, espalhar muito a nossa energia. Uma vez que a gente espalha muito a nossa energia, a gente não tem conexão com elas. É o que eu sempre falo aqui muito para os membros aqui do canal. Considere ser membro aqui, porque devagarzinho eu estou formando esse grupo de estudo diferenciado com eles. Eles assistem os vídeos antes, comentam. No ano que vem vou estar montando um grupo seleto no WhatsApp, que vai ser como um grupo de estudo avançado, ou seja, onde a gente pode falar coisas que às vezes não se pode falar aqui no YouTube, porque barra certas palavras e a gente não pode colocar certos assuntos em pauta. E também não é todo mundo que pode compreender, tá, gente? Você põe um assunto aberto aí, muita gente vem, não entende, pode ser até prejudicial, se a pessoa não tem um avanço escalonado de conhecimento, né? E então, voltando aqui a nossa... O que a gente propõe no quadrado de Saturn, nessa tradução dele, desse segredo? É que ele é um organizador de metas, um organizador de conceitos. Mais do que isso, ele é mental. Ele provoca em você, no canto mágico, como eu fiz um vídeo recentemente, acho que já está disponível, mas os membros já assistiram. Eu falo muito sobre essa possibilidade desse canto em que você trabalha certos projetos pessoais que, na verdade, eles destravam você para o enfrentamento da vida, né? Então a gente tem, por exemplo, pessoas que não saem da mesma situação. Eles não conseguem se mover. Há uma procrastinação constante neles. E assim, não tem como ele quebrar aquilo, sabe? Então, a forma de quebrar isso, às vezes, é você se remeter e se sujeitar a conhecimentos novos, a possibilidades novas, a um jeito de lidar com as mesmas coisas da vida, só que de uma forma diferente. E uma das técnicas que eu coloco no canto mágico é você trabalhar meia hora, 1 hora por dia para você. Para você. Ou seja, para construir esse ser. Para definir para esse ser o que você acredita, do que você gosta, o que você quer de fato. Não coisas que foram montadas e incentivadas por outras pessoas. Não. Desta vez são coisas colocadas e incentivadas por você. E que só você sabe qual é a importância real. Porque quando eu trabalho com objetivos e metas, isso pode ser diferente para um e para outro. Pode não bater. Mas acontece que eu descobri que a sistemática mental, arquetípica, é a mesma. Então, se você seguir a mesma diretriz daquela outra pessoa que obteve um grande sucesso na vida, se você fizer as mesmas diretrizes, você atingirá o mesmo objetivo nas coisas que você deseja e escolhe. Tá? Nestes mistérios, como o quadrado de Saturn, que é muito antigo e que ainda é utilizado, poucas pessoas têm a possibilidade de olhar para ele. Só de você estar assistindo esse vídeo, já olhar para o quadrado de Saturn, indica que você já está praticamente tendo um contato com uma coisa milenar, para começar, que sobreviveu a todo esse tempo e que é praticado por muito poucos.
e que este arquétipo, por exemplo, é muito raro você encontrar na casa de alguém, né? Então já começa aí, raridade, né? Antiguidade, energia mística, ou seja, poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento e sabem qual é o real sentido dele. E daí as pessoas associam assim, você pode pegar uma pessoa bem rica, bem sucedida e falar, mas ela nunca utilizou esses símbolos ou arquétipos. Você não sabe o que ela tem dentro da casa dela, o que ela carrega na carteira, o que ela tem na gaveta dela, as coisas que ela destrava na vida dela, sem que você saiba que as manias inconscientes de alguns produzem verdadeiros e grandes efeitos na vida da pessoa. E que só você não entende, por falta de compreensão, mas que existe alguma coisa ali, que está ali estabelecido, e pode ser psicológico, pode ser um trauma da infância que fez a pessoa se sentir inferiorizada, e aí ela vai lutar até lá, mas ela esconde, às vezes dentro dela, grandes problemas psicológicos, que, embora tenha dinheiro, não é feliz. Embora tenha dinheiro, não atingiu uma espiritualidade, não consegue se associar com as pessoas, não sente felicidade. Tem aparência de felicidade, mas não sente. Agora, se a gente unisse a estar bem sucedido financeiramente e, juntamente com isso, esse bem-estar psicológico, essa felicidade, esse, vamos dizer assim, ócio saudável, por exemplo, na minha concepção de vida pessoal, eu escolhi estar exatamente como eu estou. Já tive muitas oportunidades de ter trabalhos que ganhavam muito mais do que eu ganho hoje. E as portas se abriram para mim. E não foi só uma vez. Pelo menos umas 3 vezes na vida eu tive a chance de ter grandes cargos, de morar no exterior. Eu não moro no exterior, gente, não é por falta de oportunidade, é porque eu decidi ficar no Brasil. Eu decidi o que eu queria da minha vida. E eu decidi que, mesmo ganhando o que eu ganho, eu consigo fazer tudo o que eu preciso, mas eu tenho uma coisa chamada tempo, que me ajuda hoje a trabalhar com a vida que eu tenho, gravar esse vídeo, porque eu tenho um tempo para isso. E a maioria das pessoas não tem, não consegue empreender um tempo no estudo, seja de uma literatura, como Bhagavad Gita, que a gente está montando aqui uma playlist de estudo, de leitura, e quero ler outros livros sagrados e fazer esse estudo também com vocês, né, juntamente com os vídeos que a gente faz aqui. Mas sem tempo não há possibilidade de evolução, de aproveitar um pouco a vida e ao mesmo tempo ajudar, colaborar com a vida das pessoas. Sei lá, eu acredito que ao chegar até você, alguma coisa você aproveita do que eu tô falando, que a gente conversa aqui. Alguma coisa pode ser útil, como essa que eu estou falando, de organizar os conhecimentos, organizar de maneira correta esse quadro da admiração, que eu juntei com o quadrado de Sator para a gente montar uma sistemática coisa. No próximo vídeo eu vou estar explicando melhor, né, de maneira didática, como funciona isso. E eu conto muito com sua presença, eu conto muito que você deixe um comentário aqui, quadrado de Sator, tá? Para a gente fortalecer o trabalho. Encaminhe esse vídeo por WhatsApp, em algum grupo, alguma coisa, porque daqui para frente pode ser que esse sistema de organização ajude alguém a destravar uma parte mental que eu acredito ser muito importante para essa pessoa, tá? Considere ser membro aqui, vir para essa escola. Devagarzinho a gente está montando um grupo legal aí de pessoas, tá? Tem gente bacana aí, a Laíde, Daniel, tem bastante gente aí que está com a gente há um bom tempo. Não vou falar o nome de todos aqui, né? Mas obrigado aos membros que estão com a gente. E, claro, por que não aumentar essa família aí? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.